Alô, alô, salve, salve, queridos amigos da TV Sonic, da TV 247, blog da Cidadania, Nocaute, Conversa Fiada, Grande Rede, a TVT, não esqueçamos da TVT, a rede das emissoras progressistas. Olá, sejam bem-vindos ao primeiro programa de hoje, muito obrigado. E o... não, Mascavo, por favor. Estou em São Paulo, ao vivo, quarta-feira, 28 de agosto de 2019. Peço uma coisa para vocês, não me falem de futebol, não me falem de Felipão. Não quero falar de Felipão hoje. Não quero falar de Felipão. Bom dia, Bia Braga, a primeira. Eu vou inventar um prêmio para eu chegar primeiro aqui na TV Sonic. É difícil chegar em primeiro, porque vocês nunca sabem a hora que vai começar, e nem eu sei a hora que vai começar. Tiago Aguiar, tudo bem aí? Tem que ficar muito antenado para pegar o comecinho do programa. Sérgio Neres, tudo bem? Mas eu estava falando do Felipão pelo seguinte, ontem o Felipão ajudou muito a derrota do Palmeiras. Ajudou por quê, né, Palmeiras? Ele simplesmente, no segundo tempo, botou a equipe reserva para jogar. Alexandre Felipe dos Santos, olá, salve, salve. Primeiro ele tira o William, que é jogador, e coloca o pé que é o Daverson. Hugo Vieira, Santana, Salvador, Bahia, salve, salve. Ele primeiro colocou o Daverson e tirou o William, que joga. O William tinha perdido duas ótimas oportunidades, tinha acertado na trave. No segundo tempo, o Filipão coloca o Daverson. E aí coloca Zé Rafael Veiga, reservas. Parabéns ao Grêmio, parabéns ao Renato Gaúcho, parabéns ao extraordinário Everton, o melhor do jogo. Gilson Souza, bom dia. Sérgio Oliveira Santos, bom dia. Eu acho que o que está acontecendo com o Palmeiras é a maldição Bolsonaro. Desde que o Bolsonaro foi lá receber o troféu junto com o Palmeiras, no ano passado, quando o Palmeiras foi campeão, o Palmeiras nunca mais se encontrou. Deve ser a maldição Bolsonaro. O Filipão é bolsonarista, Felipe Melo é bolsonarista. E vou dizer uma coisa, eu perdi a vontade de torcer para o Palmeiras depois daquele episódio do Bolsonaro levantando a taça contra os jogadores. Eu sei que se o Palmeiras for campeão de novo, vai lá o Bolsonaro levantar a taça. Então, eu não quero essa mistura, não quero ver essa cena. Por isso, não estou nem torcendo tão fervorosamente para o Palmeiras como eu torcia antes do Bolsonaro. Mas tem uma maldição nessa história, a maldição Bolsonaro. Parabéns ao Grêmio. Jogou. O filho da bola. Negociou mais. Mas ninguém merece ter o Felipão de técnico. Bolsonarista. Fernando Esteves. O som está meio ruim. Acho que não estava bem plugado ali. Vê se melhorou agora. Desculpa eu estar comendo, mas acordei meio tarde hoje. Tomando café da manhã agora. Nivaldo Medeiros, tudo bem aí? Agora, a notícia de ontem do STF
vai abrir um grande debate. O mesmo argumento que anulou a sentença do Bendini, do Ademar Bendini, ex-presidente do Banco do Brasil, ex-presidente da Petrobras, também pode ser usado para anular a sentença do sítio de Atibaia. Não a do triplex, a do sítio. A do triplex não dá para enquadrar. De Atibaia assim. E é muito bom anular a sentença no sítio. O ideal seria anular as duas, né? A do triplex pode ser anulada por suspeição do Sérgio Moro. Eu vou explicar direitinho para vocês por que o Bendini ontem foi libertado. Tempo nublado em São Paulo, friozinho, mas não é aquele frio de inverno. E aí, na cidade onde vocês estão, como é que está o clima, como é que está o tempo? Já estou aqui com jornais, Folha, Globo. Só mais um instantinho, vou acabar o café da manhã. E olha o que diz o Globo. Áreas de pasto avançam na reserva Chico Mendes. Rio Grande do Sul esquentou, Luiz Bergosa aqui também. Olá, Ricardo Soares. Salve, meus personal telespectadores da TV Sounic. Antigamente só as grandes famílias tinham emissoras de TV. Agora até um Sounic pode ter uma TV, vejam só. Que loucura, né? Até um Sounic pode ter uma TV, que é essa aqui, estou falando com vocês por meio do meu celular. Graças ao YouTube, que inventou essa ferramenta. E a TV 247, que me deu essa oportunidade de ter um satélite. Claro que a grande cidade mãe é TV 247, Maurílio Lobato, José da Silva. TV 247 que já tem praticamente 500 mil inscritos e nós estamos chegando aos 7 mil. Peço de joelhos. Estamos com 6.880, né? Acho que faltam 12 para chegar a 6.900 e 112 para chegar aos 7 mil. Pelo amor de Deus, vamos chegar logo aos 7 mil, que é fundamental ter inscritos. Fundamental, porque quanto mais inscritos, maior a audiência. Quanto maior a audiência, maior a possibilidade de eu ser remunerado melhor do que estou sendo. Eu estou aqui trabalhando, não parece, né? Eu estou trabalhando aqui. Trabalho enquanto tomo café de manhã, mas estou trabalhando. Esse ano o Palmeiras não vai ganhar nada, nada.
Em pleno agosto, o time entrou na curva descendente. E quem é o responsável? Os jogadores? Não, o técnico, que escala. Quem escala é o técnico. Claro, eu estou brincando com esse fato de ele ser bolsonarista. Claro que na hora do jogo não importa se o técnico é bolsonarista ou lulista. O que importa é ganhar o jogo. Mas tem esse... esse fato negativo de ser bolsonarista. E tem maldição bolsonarista nessa decadência do Palmeiras. Bom, então vamos ao trabalho. Eu vou começar pelo Globo, que é meu jornal preferido. Desculpe os que não gostam, mas não vou fazer. É meu jornal preferido. Eu não concordo sempre com o que diz o Globo, mas gosto de ler, até para discordar. Eu não compro o jornal para concordar com o que o jornal diz, mas para saber o que ele está dizendo. Posso concordar, posso discordar. Merval Pereira, decisão pro Benini é controversa. Miriam Leitão, até chineses evitam risco ambiental. Bernardo Melo Franco, Bolsonaro não está sozinho. Tasso Azevedo, falta liderança para agregar. Caminhão carregado de toras trafega pela rodovia que liga o município de Chapuri à capital do Acre. Ao longo da estrada que corta a região amazônica é possível ver o rastro de destruição causado pelos incêndios. Está aqui. Amazônia calcinada. Para Bolsonaro, terras indígenas impedem progresso. Pois é, isso é que dá ter um ignorante na presidência. As demarcações de terras indígenas inviabilizam o progresso e chamou de responsável a política de seus antecessores. Os índios precisam de terra para sobreviver, os índios vivem de caça. Se não tiver selva, não tem animal para caçar, não tem planta para comer. Não é a selva amazônica que vai fornecer o progresso para o país. Quem fornece o progresso para o país são os brasileiros que trabalham todos os dias, nós que trabalhamos todos os dias. Isso quando o país tiver um dirigente responsável. E é claro que ele agora está atacando os índios, porque atacar os índios é atacar a Amazônia. Quem protege a floresta são os índios. Acabam os índios, o ataque à Amazônia vai ser mais profundo. Merval Pereira diz que a decisão de ontem do STF é polêmica e poderá afetar o caso do sítio. Eu vou explicar primeiro para vocês direitinho por que o STF libertou Benedini. Olha aqui, a explicação da Folha. Segunda turma do Supremo anulou ontem, pela primeira vez, uma sentença relacionada à Lava Jato. Por 3-1, ficou sem efeito a condenação do ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Benedini. Por quê? Foi acatada a tese da defesa de Benedini de que o juiz Sérgio Moro deveria ter ouvido antes as alegações finais de réus que aceitaram ser delatores e depois os que não fizeram acordo, como Benedini. Assim, o processo deve voltar à primeira instância da Justiça Federal. Ele vai ser solto e vai ser feito um novo julgamento.
E esse é o motivo, deu para entender? O juiz Sérgio Moro deveria ter ouvido antes as alegações finais de réus que aceitaram ser delatores. Primeiro ouviram os delatores e depois os outros réus. O Sérgio Moro misturava tudo, o que impedia a ampla defesa. E como é que os réus que falam depois dos delatores podem se defender? Que falam antes dos delatores podem se defender? Então, primeiro tem que ser os réus delatores, depois os réus para se defenderem das acusações. E foi isso que levou à anulação da sentença de Bendini. O que isso pode afetar? A sentença do triplex? Não afeta, porque não há réus delatores. Não há réus delatores, embora o Léo Pinheiro, como é que se explica ali o Léo Pinheiro? Não é um delator? Bem, o que diz aqui a Folha de São Paulo é que a decisão abre caminho para anular a maioria das condenações já expedidas. Isso é o que diz a Lava Jato. Uma delas é do ex-presidente no caso do sítio, cujas alegações finais ocorreram do mesmo modo. Léo Pinheiro é corréu. Pois é, mas é um delator. Então, mas diz a Folha de São Paulo que não vai afetar o caso do triplex, só o caso de Atibaia, o que é muito bom, porque o caso da Atibaia está para ser julgado em segunda instância. Então, agora que vocês já estão sabendo por que o STF anulou a sentença do Sérgio Moro pela primeira vez, é claro que isso tem a ver com a Vaza Jato. A Vaza Jato mostrou as entranhas da Lava Jato. E isso está afetando as decisões do STF. E aqui tem mais uma. Uma das procuradoras da Lava Jato, cujas mensagens ontem debochavam da morte da Marisa Letícia, do neto do Lula e do irmão do Lula, hoje a juíza pediu desculpas. A juíza pediu desculpas a Lula, reconhecendo, portanto, que as mensagens são verdadeiras. Onde estão aqui as desculpas da juíza Vieselli? Onde está? Está aqui. Procuradora admite conversa sobre Lula e pede desculpas. É a procuradora, não. Juiz é o Sérgio Moro, tá? A procuradora Jerusa Vieselli, da Lava Jato, postou em seu Twitter um pedido de desculpas ao ex-presidente Lula por ter debochado da morte da ex-primeira-dama Marisa Letícia e do neto deles, Arthur, em 2019. Errei, disse a procuradora, e minha consciência me leva a fazer o correto, pedir desculpas à pessoa diretamente afetada, o ex-presidente Lula. Entre as mensagens estão: querem que eu fique para o enterro? Mensagem dela. E a outra: preparem para a nova novela da ida ao velório. Com pedido de desculpas, a procuradora acabou reconhecendo a veracidade dos diálogos, sempre negada pela força-tarefa. Então está aqui. Os diálogos foram reconhecidos pela procuradora e ela teve a dignidade de pedir desculpas. Júlio César pergunta se cabe processo em cima da procuradora. Olha, é o seguinte, eu não vejo nenhuma implicação jurídica, mas sim implicação moral naquelas mensagens.
não acredito em punição devido ao palavreado dos procuradores. A punição é moral, quer dizer, uma reprovação moral. Isso é uma ignomínia, né? Refere-se desse modo a mortes, né? A mortes da família de um preso, de um condenado, de um ex-presidente da República. Então é o seguinte, eu acho que repercussão jurídica não vai ter. Agora, a opinião pública está vendo o que é o caráter desses procuradores da Lava Jato, não é? Impiedosos e até desumanos. Mas eu não acho que haja alguma brecha na lei para puni-los, né? Declaração de legítimas mensagens, isso mesmo, claro, ela reconheceu que as mensagens são verdadeiras. Se ela está pedindo desculpas, é porque ela realmente cometeu esses ataques, esses deboches, né? Não? É claro que ela no primeiro momento foi horrorosa, mas esse pedido de desculpas tem que ser levado em conta. Tem que ser levado em conta. Ela reconheceu o erro. É bom cometer erro, mas pior ainda é reincidir no erro. Os outros procuradores não pediram desculpas. O Januário Paludo, por exemplo, que era o pior de todos, o mais horroroso. Esse que dizia assim, esse safado só quer passear. É papo de torturador, né? Papo de torturador. Mas essa juíza reconheceu o erro e reconheceu que a Vaza Jato é verdadeira. Bom, diz aqui o Merval Pereira que a decisão da segunda turma do Supremo Tribunal de anular o julgamento que condenou Aldemir Bendini, que presidiram, pode ter um efeito cascata no julgamento da Lava Jato, e no limite permitir a anulação do julgamento do ex-presidente Lula, só no caso do sítio, não no caso do triplex. Sérgio Moro, quando juiz de primeira instância, bom, aqui o Merval relata e tal. A decisão da segunda turma, segundo o Merval, com votos favoráveis de Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Celso de Mello está doente, não participou. E o único que votou a favor da Lava Jato foi o Fachin. Edson Fachin, aquele do ha-ha, hu-hu, o Fachin é nosso. Estão aí dizendo que o Ricardo Salles está internado, de fato. O gafanhoto, né? Depois daquela charge de ontem do Laerte na Folha, o Ricardo Salles passou a ser um gafanhoto da República. O gafanhoto da República está internado no Hospital de Brasília. Mas não há informações sobre o estado dele. Ele teve um mal-estar, essa é a informação. Teve um mal-estar ontem, foi para o hospital disse que ele melhorou, enfim, não há informações precisas a respeito do gafanhoto. Só se sabe que o gafanhoto está no hospital. Deve ter passado mal de tanto comer as queimadas da Amazônia, de tanto comer a biodiversidade amazônica. O gafanhoto está com problemas. Bom, diz aqui o Merval que a decisão foi surpreendente, pois não há na legislação exigência desse tipo, porque o Instituto da Delação Premiada ainda é novo na nossa legislação penal. O Código de Processo Penal exige... Quer dizer, ele quer saber mais que o STF. Bom, vamos pular o Merval Pereira, que não é advogado, e se o STF decidiu por 3-1 que é válido, quem é o Merval Pereira para dizer que não? Hélio Gaspari escreve de Ernesto Geisel para Bolsonaro, né? O Hélio Gaspari faz assim, ele inventa umas cartas de personalidades do além para as pessoas do presente.
É uma licença poética, certo? No jornalismo. Capitão. Então, uma carta de Ernesto Geisel para Bolsonaro, né? Vocês sabem que é Ernesto Geisel, sabem que é o Bolsonaro, né? Capitão. O senhor pode detestar Emmanuel Macron, mas seus sentimentos em relação a ele são suaves, se comparados à malquerença que eu tinha pelo presidente americano Jimmy Carter. Ele assumiu em 1977 e eu sabia que tínhamos encrenca. No telegrama de felicitações que o Itamaraty redigiu para sua posse, puseram que ele assumiria um honroso cargo. Mandei cortar o honroso. Quando ele se meteu nos nossos assuntos, com um relatório sobre a situação dos direitos humanos no Brasil, denunciei o acordo militar que tínhamos com os Estados Unidos. Os diplomatas americanos paparicavam políticos oposicionistas. E ele chegou ao ponto de dar asilo ao Leonel Brizola, que havia sido expulso do Uruguai. O que me envenenou foi o Carter mandar a mulher dele ao Brasil para uma espécie de viagem de inspeção. A dona Rosalind Carter tinha um caderno de notas e sentava-se comigo fazendo perguntas. Num jantar do Alvorada, ela foi impertinente e a conversa ia azedando, a ponto de a mulher do embaixador ter feito um sinal para que as duas fossem ao banheiro. Que direito ele tinha de mandá-la tratar comigo? Ela não havia sido eleita, coisa alguma. O Hélio Gaspari sabe de tudo isso porque ele herdou o arquivo do SNI, criado pelo general Golbery. E essas histórias todas estão nesses arquivos do Golbery. Eu nunca disse uma palavra sobre Jimmy Carter, nem deixei que meus ministros falassem mal dele em público. Se nós não fazemos isso, os bajuladores radicalizam as posições para nos agradar. O senhor deve saber que alguns ministros gostam de papaguear o que ouvem dos presidentes, mesmo quando dizemos bobagens. Papagueiam, são criticados e acreditam que ganham prestígio conosco. Às vezes ganham, mas bobagens continuam sendo bobagens. Eu, por exemplo, proibi um programa de televisão com vídeo do balé Bolshoi. Os papagaios justificavam a decisão com argumentos malucos. Quando Carter visitou o Brasil oficialmente, recebi-o com toda a cordialidade. Fizemos um programa austero, mas ele acabou armando um encontro com o cardeal Paulo Evaristo Arns, que eu considerava um sacripanta. Imagine que ele gostaria de vê-lo eleito Papa. A viúva de Caxias nos paga salários para aturar situações horríveis. Lidar com Carter foi uma delas. Andar de carruagem em Londres com uma cartola apertando minha cabeça foi outra. Sei que o Carter me achou um velho militar, franco, frio e direto. Mesmo assim, disse que gostou de mim, pois eu nunca gostei dele. Anos depois, quando ambos havíamos deixado os governos, ele visitou o Brasil e manifestou o desejo de me ver. Não aceitei o encontro. Ele achou que poderia falar comigo por telefone e ligou para Teresópolis. Não atendi. Achar que fui grosseiro, mas eu não estava mais na folha de pagamento da viúva e podia fazer o que achasse melhor. Outro dia, almocei com 2 barões. O Rio Branco me disse que não se defende soberania com bate-boca. Ele expandiu as nossas fronteiras
inclusive na Amazônia, sem discussões públicas. Estava também o Barão de Penedo, que enfrentou os ingleses ao tempo em que eles queriam acabar com o nosso tráfico de escravos. Penedo não batia a boca com os abolicionistas. Repito-lhe o conselho que o presidente Médici deu aos oficiais que queriam me depor quando tirei o general Silvio Frota do Ministério do Exército. Põe água na cabeça. Põe água para esfriar a cabeça. Cordialmente, Ernesto Geisel. É o artigo do grande Hélio Gaspari, salve, salve. Zuenir Ventura, aquele que escreveu, como é que é? 1968, O Ano que Não Terminou, grande best-seller. Zuenir Ventura. Desde a Guerra da Lagosta, em 1962, quando atribuíram ao general de Gaulle a frase "o Brasil não é um país sério", que ele não pronunciou, as relações entre seus presidentes não estiveram tão desgastadas. As queimadas na Amazônia já chamuscaram Macron e Bolsonaro. A disputa baixou o nível quando foi postada uma montagem de fotos dos dois casais com a legenda: "Agora se entende por que Macron persegue Bolsonaro?" O capitão debochou: "Não humilha, cara, kkkk." Brigitte Macron, 66 anos, é 24 anos mais velha que o marido. E Michele é 27 anos mais jovem que Jair. A resposta ao humor sexista veio em tom civilizado, mas incisivo. O que posso dizer desses comentários extraordinariamente desrespeitosos em relação à minha esposa? É triste, mas é triste, sobretudo, para eles, os brasileiros. Penso que as mulheres brasileiras têm, sem dúvida, vergonha de seu presidente. Penso que os brasileiros, que são um grande povo, têm um pouco de vergonha de ver esse comportamento. Mas Macron disse mais. Macron disse, nessa ocasião, que espera que os brasileiros tenham logo um presidente à altura do cargo. O revide foi em forma de recusa dos 20 milhões de euros que Macron, em nome do G7, ofereceu para combater as queimadas. Quem é que está de olho na Amazônia? O que eles querem lá? Isso são palavras do Bolsonaro. Ontem ele admitiu, para variar, voltar atrás, se Macron retirar os indícios. Não se referiu à fala do ministro da Educação, que xingou o presidente francês de calhorda. Esse ministro da Educação é um mal educado. O que ele tem a ver com o problema da Amazônia? Por que ele não cuida das coisas que ele tem que cuidar, que é a educação? Os que lá fora se escandalizaram com o que está acontecendo com a Amazônia, certamente não acompanharam as promessas de Bolsonaro como candidato. A produtores rurais, por exemplo, ele garantiu: não vai ter um canalha de fiscal metendo a caneta em vocês. Direitos. Já o ministro Ricardo Salles, o gafanhoto, após assumir, incendiou as redes sociais ao admitir na televisão que nunca tinha visitado a Amazônia. E pior, nem sabia quem era o líder seringueiro que escreveu a causa amazônica na agenda planetária, dando a vida em sua defesa. Aspas para o gafanhoto:
O fato é irrelevante. Que diferença faz quem é Chico Mendes? Indagou, inaugurando o festival que assola o país, o da ignorância arrogante. Ignorantes e arrogantes. Ignorantes, arrogantes, tan, tan, tan. De la patrie, tan, tan, tan. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Donnez les patries, din, din, don, din, din. Isso a gente cantava nas aulas de francês no ginásio. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Donnez la patrie, dan, 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 dan. O pior do fogo pode ainda estar por vir, escreve Tasso Azevedo, engenheiro florestal, coordenador geral do MEP Biomas. A quantidade de incêndios na Amazônia entre os meses de janeiro e agosto cresceu mais de 80% em 2019, comparando com 2018. Houve anos piores, mas ainda estamos no início da estação do fogo. E os próximos meses são de alto risco. Ao cruzar os dados, observa-se uma enorme sobreposição entre as áreas de alertas de desmatamento e as áreas de focos de calor, fogo, detectados por satélite. O fogo de fumaça densa e alta é típico de queima de floresta. Não se trata de uma simples limpeza de pasto, em geral caracterizada por uma fumaça mais rala e rasteira. Os incêndios florestais dependem essencialmente de dois fatores: combustível e ignição. A floresta derrubada, quando seca combustível e a ignição em estação seca, é quase sempre uma ação antrópica, não é acidente. Você joga esse combustível para pegar fogo. É parte da dinâmica do desmatamento em regiões tropicais. Primeiro, olha aqui, agora sim, engenheiro florestal explicando como é que funciona, como é que faz. Primeiro, se põe abaixo as grandes árvores. Depois passa o correntão para derrubar a vegetação mais baixa. E depois de algumas semanas secando, ateia-se fogo a fim de terminar o serviço. A floresta que queima agora foi derrubada em abril, maio e junho. O que veio abaixo em julho e agosto vai queimar em setembro e outubro. Como a área detectada de desmatamento cresceu muito em julho, 278%, e agosto, 118% até o dia 23, o pior do fogo ainda está por vir. O pior do fogo ainda está por vir. É fundamental reduzirmos o combustível e evitarmos a todo custo novas ignições. É preciso que se determine a moratória do uso do fogo na Amazônia, no Cerrado e no Pantanal, até o final da estação seca, ou seja, pelo menos até o final de outubro. Moratória do fogo.
Junto com essa medida, é essencial uma campanha ostensiva de comunicação, nos moldes das campanhas para eliminar os focos de reprodução do mosquito da dengue, para restringir o uso do fogo como prática agrícola. Por outro lado, é urgente uma ação de força com o objetivo de estancar o desmatamento que está acelerando. Mais de 90% do desmatamento são ilegais e muitas vezes estão ligados às máfias de roubo de madeira, ao garimpo e à grilagem de terras. Esses grupos criminosos são alimentados pela impunidade. São necessárias ações exemplares de fiscalização. Primeiro, nas áreas protegidas, como unidades de conservação e terras indígenas, focando nos garimpos e nas áreas recentemente desmatadas, com apreensão de máquinas e equipamentos e, se necessário, sua inutilização. Em segundo lugar, é necessário promover o imediato embargo de todas as áreas do cadastro ambiental rural com desmatamento ilegal, a fim de lidar com a pressão da grilagem. Deve-se estabelecer a distinção para uso sustentável das terras públicas não destinadas na Amazônia. Para estimular atividades sustentáveis, é preciso restringir o crédito rural às atividades que não envolvam desmatamento, combater os madeireiros que atuam ilegalmente e ampliar significativamente as áreas de concessão florestal. O que vivemos é uma crise real, que pode se transformar numa tragédia anunciada, com incêndios muito maiores que os atuais, se não forem freados imediatamente. É hora de juntar forças e não dividir. Nós temos que aprender com a história. Todos os momentos de sucesso em derrubar as taxas de desmatamento, como entre 2004 e 2012, governos Lula e Dilma, foram forjados em um ambiente de ações compartilhadas entre os governos federal e estaduais, organizações não governamentais, o setor empresarial, cientistas e a comunidade local. Falta-nos hoje liderança para agregar. Para desagregar está sobrando. Eu assisti ontem a um documentário na Globo News a respeito da Transamazônica, essa estrada que ajudou muito a destruir a Amazônia, construída em 1971 pelos governos militares, pelo ministro Mário Andreasa. Uma estrada, a construção dessa estrada, que chama-se de estrada, mas a maior parte não tem nem asfalto, não tem absolutamente nada. Ela consumiu 2 bilhões de dólares e foram derrubadas 2 milhões de árvores na construção da Transamazônica, em 1971. A destruição da biodiversidade foi enorme. E a estrada foi projetada em cima do lance, a toque de caixa, sem levar em conta as condições locais. E a Transamazônica foi um sorvedouro de dinheiro público
2 bilhões de dólares foram gastos para nada, para destruir a floresta amazônica. Aqui na Folha de São Paulo, Chomsky defende união da esquerda em torno da crise na Amazônia. Noam Chomsky, o linguista, página A14. Página A14. Vamos ver o que diz Noam Chomsky. Aqui uma grande entrevista do Noam Chomsky na Folha de São Paulo. Olha aqui. Crise na Amazônia tem de ser ponto de inflexão para a oposição brasileira. Estamos chegando a um ponto em que os danos ambientais são irreversíveis. E temos gente como Trump e Bolsonaro negando que exista aquecimento global e adotando políticas que o exacerbam. Qual é a sua impressão sobre o Brasil hoje? Pergunta Patrícia Campos Melo. Dez anos atrás, o Brasil era um dos países mais respeitados do mundo. E Lula era um dos principais estadistas no palco global. Agora, o Brasil virou motivo de chacota. Está se transformando em pária internacional e pode sofrer até boicotes por causa da Amazônia. Como o senhor vê a estratégia de comunicação de Bolsonaro? Pergunta Patrícia Campos Melo. Sua retórica é muito atraente para parte da população. Isso está ocorrendo no mundo todo. Nos Estados Unidos, Trump é muito eficiente. Sabe como deixar as multidões inflamadas e direcionar o ódio e o ressentimento das pessoas para bodes expiatórios. Bolsonaro faz o mesmo. As políticas socioeconômicas adotadas nas últimas gerações foram muito prejudiciais à grande maioria da população. Como resultado, os partidos social-democratas na Alemanha quase desapareceram. O Partido Socialista na França desapareceu. E legendas marginais agora são influentes. Mas há movimentos de resistência muito promissores. Na Europa, o movimento Democracia na Europa em 2025 e o Extinction Rebellion tiveram muitas conquistas. Nos Estados Unidos, há uma guinada para a esquerda entre os democratas. O movimento Sunrise tem jovens que pressionam o Congresso e que conseguiram algo inimaginável: fazer o Green New Deal entrar na agenda. A esquerda no Brasil, diz Patrícia Campos Melo, está fragmentada e sem uma liderança clara. O que deveria fazer para se reorganizar? O PT está desacreditado devido às acusações graves de corrupção, que tem base, afinal de contas. Se Lula pudesse reaparecer, seria o tipo de pessoa
que conseguiria reconstruir uma esquerda ativa e forte. É o que eu digo, Lula fora da cadeia seria o grande líder anti-Bolsonaro. Mas, durante a campanha do ano passado, que ele poderia ganhar, silenciaram-no com uma pena que, mesmo que se acredite nas acusações contra ele, são no mínimo dúbias. Era uma maneira de garantir que uma campanha incrivelmente forte em redes sociais colocasse uma figura de direita no poder. Minha impressão é de que a esquerda brasileira está completamente desordenada. Há muita apatia. As pessoas estão apenas assistindo a tudo que está acontecendo e pensando: não podemos fazer nada, então vamos esperar passar. Que tipo de autocrítica a esquerda no Brasil deveria fazer? Noam Chomsky tem 90 anos. É mais velhinho que eu. Eu tenho 70. O cara tem 90 anos. E está falando desse jeito aí. Que tipo de autocrítica a esquerda no Brasil deveria fazer? Especificamente em relação ao PT, o partido deveria refletir sobre seus erros, porque se juntou à cultura generalizada de corrupção no país. Eles não inventaram cultura. Durante o governo Fernando Henrique Cardoso, devia ser até pior. Mas juntar-se a essa cultura foi um erro enorme. Eles também não conseguiram fazer com que os beneficiários dos programas sociais, como Bolsa Família, entendessem que o partido era responsável por essas políticas. É isso aí. Vou repetir a análise do Chomsky. Minha impressão é de que a esquerda brasileira está completamente desordenada. Há muita apatia. As pessoas estão apenas assistindo a tudo que está acontecendo e pensando: não podemos fazer nada, então vamos esperar passar. E a próxima oportunidade são as eleições do ano que vem. A esquerda deveria estar ocupada a essa altura, negociando e discutindo candidaturas de oposição forte nas principais capitais. A esquerda deveria se unir, todos os partidos de esquerda, até de centro-esquerda, para formarem um conjunto de candidatos fortes para derrubar a direita e a extrema-direita nas próximas eleições. O senhor vê oposição eficaz a líderes populistas de direita no mundo? Sim, em muitos países. Nos Estados Unidos, a migração dos integrantes mais jovens do Partido Democrata para posições do Green New Deal, de democracia social. Já o Brasil ainda não desenvolveu uma oposição a Bolsonaro. Talvez agora, no contexto de duras críticas internacionais à destruição da Amazônia, isso surja. É preciso que a crise na Amazônia funcione como um ponto de inflexão para a oposição. Se a crise na Amazônia continuar, o mundo inteiro vai sofrer. Estamos chegando a um ponto em que os danos ambientais são irreversíveis. Se passar disso, será o fim da vida humana organizada no planeta. E temos gente como Trump e Bolsonaro,
negando que exista aquecimento global e adotando políticas que o exacerbam. Para mim, eles são os maiores criminosos da história. Hitler queria matar todos os judeus, mas essas pessoas estão dizendo: vamos matar toda a sociedade, destruir tudo e ter lucros. Noam Chomsky chama Trump e Bolsonaro de os maiores criminosos da história. Trump e Bolsonaro são os maiores criminosos da história, segundo Noam Chomsky, hoje na Folha de São Paulo. Aqui a repercussão da crise da Amazônia no mundo. A coluna de Nelson de Sá na Folha. As queimadas atropelaram a agenda das privatizações. Wall Street Journal, na seção de opinião, ainda tenta juntar as coisas. Sua coluna voltada à América Latina, sob o título "O que você não leu sobre o Brasil?", saudou as privatizações listadas por Paulo Guedes pouco antes de São Paulo escurecer. Cita analista financeiro de New York, para quem o Brasil pode vender 90 bilhões de dólares até 2020 e 250 bilhões de reais até 2022, inclusive partes ou toda a Petrobras. E argumenta que abrir a economia fará mais para proteger a floresta do que fizeram os governos socialistas antes de Bolsonaro. Em seguida, Wall Street Journal publica editorial na mesma linha, destacando em enunciado que países ricos são melhores na proteção do planeta. Em suma, proteger a Amazônia é mais provável com as políticas de Bolsonaro para a Previdência e a vendas estatais. Tudo errado. Quem protege a floresta são os índios, não são os países ricos. Os países ricos exploram a floresta, tiram tudo da floresta, até virar, até a raiz, até virar bagaço, até virar uma floresta calcinada. Quem está aqui? Bernardo Melo Franco, o meu colunista favorito. Ele não está sozinho, escreve Bernardo Melo Franco. A Amazônia continua em chamas, mas Jair Bolsonaro conseguiu mostrar que não está sozinho. Na reunião de ontem, a maioria dos governadores da região deixou claro que também está se lixando para a floresta. O encontro reuniu representantes de 9 estados. 7 deles apoiaram a eleição do presidente e agora endossam o seu discurso antiambiental. Hoje, o IBAMA chega e multa todo mundo, sem nenhum direito de defesa. A Polícia Federal chega no porto e apreende todas as cargas de madeira, reclamou o governador de Roraima, Antônio Denarium, PSL, dublê de político e porta-voz dos grileiros. As queimadas sempre existiram, emendou o governador de Rondônia, Marcos Rocha, PSL. Coronel da PM, ele buscou apresentar os ruralistas como vítimas e não responsáveis pelas queimadas. O que eu vi foram agricultores apagando incêndio. Existe uma distorção do que é falado no exterior. Empenhados em bajular o capitão Motosserra.
Ministro do Meio Ambiente é o senhor Gafanhoto. Empenhados em bajular o capitão, alguns convidados repetiram seus ataques ao presidente da França. O seu Macron está surfando nas cinzas da Amazônia, disse o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, do DEM. Ele também endossou o lobby presidencial para liberar o garimpo em terras indígenas. Nós não queremos tirar terra de índio, não. Nós queremos tirar as riquezas que lá estão. Claro, você explora o minério na terra dos índios, para mercúrio e mata a terra, mata a selva. Mata a selva, os índios vão embora, tem que ir para outro lugar. É expulsar os índios, claro que é expulsar os índios. Sob críticas de líderes do G7 e da imprensa internacional, Bolsonaro não escondeu alegria com os afagos. Vamos sair todo mundo para tomar um refrigerante aí fora, numa boa, todo mundo amigo. Empolgou-se, depois que o aliado Denário atacou as demarcações. O clima de camaradagem só foi quebrado por 2 governadores. Hélder Barbalho, MDB do Pará, argumentou que a crise diplomática pode prejudicar as exportações brasileiras. Flávio Dino, PCdoB do Maranhão, lembrou que as verbas do Fundo Amazônia estão fazendo falta no combate às queimadas. Até aqui, Bolsonaro já esnobou 288 milhões em doações. Nós não podemos rasgar dinheiro, porque rasgar dinheiro não é algo sensato, afirmou Dino. O problema é que a sensatez anda em falta no Planalto. Meus queridos amigos da TV Sonic, da TV 247, esse é o quadro atual do que acontece no Brasil. Aqui está a foto da reunião com os governadores da Amazônia no Palácio do Planalto. Ségolène Royal, ex-ministra do Meio Ambiente da França e uma das responsáveis pela realização da Conferência Climática da ONU, disse que Jair Bolsonaro deu rédeas livres àqueles que lucram com o desmatamento e que ele não está respeitando o Acordo de Paris. O que é deplorável com esses líderes trovejantes que chegam à chefia de Estado e ignoram as questões ecológicas, que pregam o discurso do eu em primeiro lugar, é que eles provocam desgastes enormes e às vezes irreversíveis. Ele fala o que seus financiadores querem ouvir e não se importa com o que vai acontecer mais tarde. As florestas, assim como os oceanos, diz Ségolène Royal, as florestas, assim como os oceanos, são o que chamamos de sumidouros naturais de carbono. Quando a floresta queima, não apenas é liberado gás carbônico devido aos incêndios, como o encolhimento da floresta reduz obrigatoriamente seu papel de oxigenação do planeta, sem falar na destruição da biodiversidade. As declarações de Bolsonaro com relação aos ONGs são escandalosas, porque é evidente que, pelo contrário, os incêndios são frutos da ação criminal
daqueles que desmatam a floresta. É sabido que as queimadas permitem o desmatamento muito mais rápido e que é mais fácil obter autorizações para desmate a posteriori para as grandes culturas intensivas. É um processo criminal, um ecocídio que infelizmente é muito clássico. Bolsonaro está respeitando os compromissos do Acordo do Clima? Pergunta Maria da França. Não os está respeitando por enquanto. Faz parte do Acordo de Paris, por exemplo, a proibição do desmatamento e o aumento das energias renováveis. Temos agora como interlocutores líderes muito diferentes daqueles que assinaram o acordo. Em lugar de Barack Obama, temos Donald Trump. No lugar de Dilma Rousseff, temos Bolsonaro. Ainda bem que na época não fomos obrigados a tratar com os loucos desvairados de hoje. Eles teriam, sem dúvida, derrubado a COP21. Segundo Bolsonaro, a motivação, pergunta a repórter, a motivação de países como a França seria política. Ele responde Ségolène Royal: a Amazônia abrange 9 países, um dos quais é a França, com a Guiana Francesa. E as florestas virgens, assim como os oceanos, são os bens comuns da humanidade. Aqueles que destroem o ambiente arcarão com as consequências disso. Fenômenos de seca e de calor extremo serão observados sem dúvida nos próximos meses. E o impacto será rápido para o Brasil, infelizmente. Meus queridos amigos, esse é o resumo do que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo. A Amazônia continua em chamas. A crise amazônica não acabou. A crise amazônica só tende a aumentar, como ficou explicitado nos vários artigos e entrevistas que eu comentei com vocês. Meus queridos amigos, muito obrigado a todos por assistirem mais esse programa da TV Sonic, em conjunto, claro, sempre com a TV 247. Peço que se inscrevam, os que ainda não se inscreveram. Peço que compartilhem, peço que deem likes. Essa é uma TV de jornalismo. É uma TV que rejeita e rebate fake news e teorias da conspiração, que não levam a absolutamente nada. Teorias da conspiração e fake news só servem para confundir. E quando há confusão, é difícil distinguir o joio do trigo. É difícil separar a verdade e da mentira. O melhor meio de chegarmos à verdade, não a verdade absoluta, que essa é muito difícil de alcançar, mas para chegarmos mais próximos dela, o melhor caminho é o viés jornalístico. A notícia é aquela que consegue responder às 5 perguntas fundamentais: quem, o que, como, onde e por quê. Só com as respostas dessas 5 perguntas a notícia fica completa. Enquanto isso não acontece, ou é boato, ou é uma notícia incompleta. Muito obrigado a todos por assistirem. Até a próxima transmissão, hoje à tarde, para novos debates, novas reflexões a respeito do momento atual, a respeito dos 2 principais assuntos de hoje. Continua a crise na Amazônia
e o STF anula pela primeira vez uma sentença de Moro na Lava Jato. Muito obrigado a todos, até a próxima.